cassicíaco da Igreja Batista Redenção. Esse que é um dia acadêmico para nós pastores e também para os estudantes de teologia da nossa igreja, não só da nossa igreja, mas de algumas igrejas amigas, como a Assembleia de Deus de Guarulhos, pessoal do Seminário Teológico de Guarulhos, também o pastor Alves da Igreja Presbiteriana de Piracaia. Hoje vai participar conosco pela primeira vez o professor Marcelo Dias, que é professor do Seminário Palavra da Vida em Atibaia, também do STG em Guarulhos. E esse é um dia de estudos para nós. Hoje nós queremos aprender sobre a teologia da aliança, também conhecida como teologia do pacto, ou em alguns meios como aliancismo, porque nós temos uma hermenêutica e uma tradição histórica que nos leva a uma posição chamada dispensacionalismo. Quem nos vai falar sobre a teologia da aliança é o professor Heber Carlos de Campos Júnior, talvez uma das pessoas mais bem preparadas do Brasil para nos falar sobre o assunto. Ele que é professor do Andrew Jumper, onde ele fez mestrado em História da Igreja, professor do JMC também. Recentemente ele terminou seu doutorado pelo Calvin Theological Seminary em Teologia Histórica, e ele vai nos falar hoje sobre a teologia da aliança. Nós queremos ter um tempo para ouvir a exposição dessa teologia, da hermenêutica que leva a essa teologia, para com calma aprender mais sobre a teologia da aliança e com isso também aprender mais sobre o dispensacionalismo. Espero que, como nós, você também aproveite e que seja um dia de muito estudo para nós. Santo Deus, nós estamos alegres porque temos a oportunidade de estar aqui, como irmãos, juntos para estudar a Sua Palavra, para conhecermos, ó Deus, a teologia, para conhecermos as verdades que o Senhor nos revelou ao longo da história, na Sua Palavra, e a entendermos melhor e conhecermos ferramentas, ó Deus, para compreendermos melhor a Sua Palavra. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe aqui, para que esse tempo aqui de convívio seja um tempo abençoado pelo Senhor, que a Sua presença esteja entre nós, que o nosso coração se alegre e seja um coração aberto para aprender. Abençoa o reverendo Heber, para que ao longo da sua exposição ele tenha clareza no falar, para que as coisas que ele vai trazer para nós promovam a nossa edificação, o nosso crescimento como pastores, como mestres da sua igreja. Pedimos essas bênçãos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Obrigado, pastor Marcos. Saudar vocês, falar que estou feliz de estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei surpreso, ao mesmo tempo que feliz, porque eu disse, é uma chance que eu tenho de estudar mais, de aprender com os meus irmãos. E eu estava mencionando para o pastor Marcos que eu encarei esse sábado pela manhã como sendo aquele texto de Romanos 1, no qual Paulo fala assim, desejo estar com vocês para que reciprocamente sirvamos uns aos outros, haja esse crescimento. Então eu realmente encaro essa oportunidade como sendo a de crescer junto com vocês e, queira Deus, vocês comigo. Por isso que, mesmo apresentando um modelo diferente do que a maioria de vocês, eu suponho, estão habituados a ouvir, vamos ter vários pontos em comum. Inclusive, eu vou fazer questão de dizer, ainda que seja um pouquinho, de que nós não... Talvez eu deva dizer isso agora no começo, já que o tema está aí, Teologia da Aliança e Diálogo do Dispensacionalismo. Eu tenho ouvido muito de gente formada no dispensacionalismo que o oponente, para não dizer inimigo, o oponente teológico seria o aliancismo. E é engraçado isso, porque essa é uma perspectiva mais comum dentro de dispensacionalistas. Quem é adepto da teologia da aliança não vê o dispensacionalismo como sendo o oponente. Até porque tem pessoas que não têm vínculo nenhum com a teologia da aliança e que discordam de pressupostos dispensacionalistas. Então, quando eu percebo e estudo, principalmente escatologia, porque aí é onde a discussão fica mais
ferrenha um pouquinho, né? Quando a gente estuda escatologia, você percebe que a crítica que alguém vai ter, vou dar um exemplo, os chamados pré-milenistas históricos, muitos deles não têm vínculo nenhum com a tradição chamada teologia da aliança, né, ou teologia do pacto. E ainda assim, eles têm críticas parecidas com o dispensacionalismo que outros que são de origem aliancista têm. Então assim, não são dois modelos entendidos como opostos e concorrentes. Tá? Então é interessante a gente crescer até nisso, né? Eu quando converso com gente que é de formação dispensacionalista, eu sempre tenho que lembrar, é verdade, a minha posição para eles é aliancista. A gente não usa esse termo, isso não é um termo comum para a gente. A gente fala de teologia do pacto, teologia da aliança. É verdade que no contexto reformado, quem conhece teologia reformada mesmo, a aliança ela abrange muita coisa, então por isso que ela vira um sistema, e como o dispensacionalismo também é um sistema, a gente fala muitas vezes de choque de ideias por causa desse aspecto abrangente. Então eu vejo por que existe alguns conflitos sim, mas vindo de um contexto diferente, eu já queria apresentar que a teologia da aliança está preocupada com muita coisa diferente de dispensacionalismo. Inclusive, eu vou começar falando da parte histórica. Historicamente, lembra, não existe diálogo nenhum entre teologia da aliança e dispensacionalismo, até porque isso é algo mais recente. Lendo um livro muito bom, parte do livro muito bom, do Millard Erickson, que é um pré-milenista histórico, aquele da Vida Nova, ele fala uma coisa interessante, ele cita um outro autor e diz assim, olha, escatologia é algo que se desenvolveu muito, não vou dizer que somente, mas muito, século XIX e XX. Antes você tinha outras discussões, mas não tinha esses conflitos. Então, essa conversa só é possível por conta de desenvolvimentos recentes. No século XVIII, alguém ia olhar para isso e falar o quê? Até no século XIX, eles vão dizer, o que uma coisa tem a ver com a outra? Isso é mais recente, isso é resultado de alguns, de alguns debates entre reformados, mormente amilenistas, com dispensacionalistas, mas não são duas coisas da mesma categoria, pelo menos não é entendido assim por quem vem do contexto de teologia da aliança, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu queria dizer, até para vocês ouvirem que nós não falamos assim, nós não conversamos nos mesmos termos que vocês conversam quando falam assim, aliancismo e dispensacionalismo. Não são dois modelos assim, nem equiparados, porque eles abrangem coisas diferentes, tá? Sim, uma pergunta. Eu só ia perguntar se esse material vai ser fornecido para nós, temos que... Eu posso fornecer sim, embora eu sei que eu vou colocar inveja nos meus alunos, que os meus alunos não têm isso aqui, porque eles fazem prova. Então quando eles fazem prova, eu não dou a papinha para eles. Mas como aqui o propósito é crescimento, então eu queria disponibilizar isso a vocês. Mas também eu tentei colocar algumas coisas resumidas, então no que vocês puderem preencher o esqueleto que está aqui, acho que seria enriquecedor, tá bom? Então, vamos lá, eu vou apresentar o esboço, o que eu pretendi fazer com vocês hoje. E como o pastor Marcos já mencionou, isso aqui seria bom se fosse o dia inteiro. Lamento não poder ficar, porque eu acho que aí a gente teria bastante tempo para destrinchar bastante coisa. Então eu não sei se eu vou terminar, e eu pedi a Deus para me acalmar o coração se eu não chegasse no final. Porque quando a gente prepara alguma coisa, quem é professor sabe que é bom quando a coisa tem início, meio e fim. E eu acho que seria interessante se eu conseguisse cobrir tudo. Mas o tempo é curto, é escasso. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar gastar tempo com aquilo que é mais chave. Eu vou fazer uma breve história da teologia da aliança, e vai ser breve mesmo. Eu não quero que vocês tenham aqui uma aula de história da igreja, tá? Esqueci de falar da minha formação, então eu vou aproveitar de história. Eu sou pastor presbiteriano, tive estudo em seminário presbiteriano, mas meus estudos de pós-graduação foram mais na área de história. É por isso que eu me interesso e já estudei, por exemplo, teologia da aliança do ponto de vista histórico. Quando eu ensino no Centro de Pós-Graduação do Jumper, eu dou meus cursos normalmente assim, eu dou história da teologia. Porque eu gosto de teologia. Nos seminários presbiterianos onde eu ensino, eu dou muita aula de teologia sistemática, só que a minha formação de pós-graduação, mestrado e doutorado, é em História da Igreja, e no doutorado especificamente História da Teologia, História do Pensamento. Então, mas eu não quero me deter a isso. Eu vim aqui para conversar nos mais aspectos bíblico-teológicos,
Então, por isso que eu vou tentar fazer uma breve história da teologia da aliança. Vou até ser meio simplista em alguns saltos, tá? Mas só para vocês entenderem alguns pontos, tá? Então, vou ser rápido nessa e vou tentar fazer, antes do nosso intervalo, uma exposição de uma parte ou um resumo de conceitos da teologia da aliança. Eu peguei a Confissão de Fé de Westminster, que é um exemplo da teologia da aliança já um pouco mais amadurecida, não é plena, é um resumo. Lembra, confissões e catecismos na história das igrejas protestantes são resumos de fé, né? Não são a mesma coisa que um tratado teológico. Quando alguém como João Calvino escrevia um catecismo, ele escrevia perguntas e respostas concisas, que poderiam dar margem a capítulos, cada pergunta, por exemplo. Então, nós vamos estudar um capítulo da Confissão de Fé de maneira sintética, resumida, tá? Porque eu acho que é uma boa amostra dessa teologia da aliança. E aí, depois do intervalo, o quanto tempo nós tivermos, aí eu vou colocar algumas dificuldades que nós, agora eu vou falar como representante, né, de quem defende teologia da aliança, e no meu caso, é bom que vocês saibam, eu falo abertamente, em termos escatológicos, eu sou amilenista, como a maioria dos reformados são. Eu digo a maioria, não é? Todos têm reformados de linhas diferentes, mas a maioria, pelo que eu percebo, é amilenista. Eu vou colocar algumas dificuldades que nós temos com pressupostos ou aspectos, características do dispensacionalismo, principalmente no que tange escatologia. E, para que não... última coisa, para que fique bem claro, quando eu ensino escatologia, e eu acho que é onde vocês vão concordar comigo, mesmo de linhas diferentes, escatologia... eu vou tentar mostrar, não é uma coisa tão resumida assim, não é uma parte da teologia. Escatologia é uma forma de olhar para a esperança de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Então isso permeia a Escritura. Então quando eu falo de escatologia, eu não estou falando só de uma partezinha pequena da teologia sistemática. Por isso que acaba tendo bastante diálogo e conversa nessa esfera escatológica. Porque a gente pode olhar para o Antigo e para o Novo com essa perspectiva. Como é que eles olhavam para o futuro? Como é que eles olhavam para as promessas divinas? Isso permeia toda a revelação de Deus. Tá? Então quando eu falo escatologia, pense amplo, não pense restrito. Ok? Então vamos lá. Quero começar com essa breve história do conceito de aliança e começar com alguns elementos da patrística, só para vocês entenderem ligações que posteriormente foram feitas. Então, começando lá atrás, Irineu de Leão. Irineu de Leão foi alguém que ensinou uma das doutrinas mais famosas dele, a chamada doutrina da recapitulação. Irineu de Leão trabalhou bastante a ideia de Jesus Cristo ser o segundo Adão, baseado em Romanos 5, em 1 Coríntios 15. Então ele fala assim que muita coisa que Adão não conseguiu cumprir, Cristo cumpre em lugar de Adão. Essa ideia, a gente chama isso de, posteriormente, isso vem a ser chamado cabeça federal, ou federal de aliança, de federação, né, de contrato, assim por diante. Tal. Então, essa ideia de cabeça federal está presente lá atrás, e Irineu de Leão é um marco nesse aspecto. Né? Só para dar umas... A gente não tem chance de olhar passagens da principal obra dele, a Versus Haereses, mas ele fala umas coisas assim muito curiosas. Ele fala assim como Adão transgrediu a lei de Deus num jardim, o nosso Salvador suportou dores num jardim. Assim como, aí ele vai começando a achar uns paralelos, assim como Adão trouxe dores para a mulher, Jesus Cristo vem, aí ele faz uma ligação com mulher, com Maria e tal. Ele vai fazendo umas ligações assim que você fala, gente, interessantíssimos. Algumas a gente pode até considerar forçando a barra, mas o ponto ele via em Jesus Cristo exatamente o resgate de tudo aquilo que em Adão se perdeu. Por isso que ele é um novo cabeça, recapitulação. Tá? Então, esse é um elemento bem antigo que, de certa maneira, vai ter ligação com a teologia da aliança. Porque se Jesus Cristo vencer essa segunda cabeça, o segundo cabeça, então a gente vai amarrar tanto o início da revelação quanto o final da revelação dentro dessa ideia de cabeças federais. Ou você, inclusive, vocês que têm interesse pela... isso acho que se aplica a vários evangélicos, mas interesse pela soteriologia reformada, é muito comum entre reformados posteriormente dizer assim, olha, ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Você está em um dos dois representantes.
Esse é um elemento chave para entender essa revelação de uma maneira ampla. Tá? Sei muito pouco dele, mas li um pouquinho sobre Melito de Sardes, que é um outro personagem que, por exemplo, apresenta a igreja como novo Israel, entendendo que a igreja era o cumprimento de muitas coisas que Deus havia prometido a Israel. A gente vai conversar isso mais detalhadamente mais adiante, mas é um outro personagem. E como esse aqui é o cassicíaco, não podia deixar de faltar o nosso querido Agostinho de Hipona, né? Agostinho. Se fizer o sinal da cruz, eu filmo aqui. Agostinho de Hipona, que é um personagem teologicamente riquíssimo, né? Eu só pensei uma citação dele. Eu tinha mais uma outra preciosa também, mas eu falei, não dá pra gente se delongar demais. Então eu citei Cidade de Deus, né? A 16, 27 aí, porque ele menciona uma coisa interessante. Lembra que Agostinho é chave na história da teologia para a ideia de pecado original. E ele vai falar de pacto antes da queda, que é uma coisa assim bastante nova, inovadora, porque pouca gente trabalha com isso, até onde eu sei, no decorrer da história da igreja. Isso vem assim mais amadurecido só no período da pós-reforma, que esse conceito de pacto antes da queda. Mas ele fala de pacto com Adão. Eu quero aproveitar e ler essa. Vou pedir para um de vocês, para a gente variar tom aí, um de vocês lê essa citação do Agostinho, por favor. Até os infames o tem quebrado. Oh, calma aí. Infames não. Até os infantes o tem quebrado, não em suas próprias vidas, mas na origem com a qual eles compartilham com toda a humanidade, sendo que todos quebraram o pacto de Deus naquele único homem em que todos pecaram. Muitos pactos, de fato, são chamados pactos de Deus, além dos dois principais, o antigo e o novo, que todos podem aprender ao lê-los. E o primeiro pacto, feito com o primeiro homem, é sem dúvida isso. No dia em que comeres do fruto, certamente morrerás. Olha só, ele está discutindo Gênesis 17, a instituição da circuncisão, e Agostinho está dizendo, lá fala da ideia de quebrar a aliança. Mas por que a circuncisão estaria sendo aplicada também à criança? Não vamos entrar em questões de pedobatismo aqui, só estou expondo Agostinho, tá? Ele fala assim, olha, foi aplicado para criança porque criança também, em Adão, quebrou o pacto, também é pecadora. Aí ele vai começar a dizer, quebrou o pacto, quer dizer, rompeu com o relacionamento com Deus, carece de redenção. Por isso que as crianças também são inclusas nesse propósito redentivo de Deus anunciado e revelado a Abraão. É isso que ele está querendo dizer. Mas é curioso, né? Ele fala de um pacto antes da queda. Pouca gente nessa época ousaria falar algo assim. Bem, dando um salto para a Idade Média. Falei que seria bem rapidinho aqui. Pacto na Idade Média. A gente vê bastante a linguagem de pacto em conexão com sacramentos. Então, eles queriam falar, por exemplo, até porque quando Jesus fala do sangue da nova aliança, ele está falando de aliança, de pacto, né? Então, é a ceia do Senhor. Então, era muito comum falar disso. E esse segundo ponto aí, fala assim, teólogos medievais falavam do conceito de pacto para enfatizar a necessidade de Deus abençoar os homens no pacto. Tal necessidade não é uma imposição de fora para com Deus, mas a promessa pactual de abençoar. Olha que interessante. Isso aqui é muito precioso. E a teologia da aliança, ela defende isso. Em um certo sentido, eu acho que cristãos em geral veem isso. Deus, quando faz aliança, se compromete a fazer certas coisas. Esse se comprometer não é uma imposição de uma lei de fora. É uma imposição que Ele coloca sobre si mesmo. Quando Deus fala assim, eu serei o vosso Deus e o Deus da vossa aliança, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou qualquer outra promessa que Deus faça no contexto do pacto, é comum, e na Idade Média já se falava disso, de que Deus se amarrou com o homem. Se amarrou no sentido de que agora está atado, não tem jeito, ele fez uma aliança. Mas Deus fica sujeito à lei? Não, Deus não fica sujeito à lei como se tivesse uma coisa maior do que Deus. Não entenda esse pacto como sendo um contrato que nós fazemos entre duas pessoas, e aí tem uma lei, uma instância maior, que se de repente um dos dois quebrar, aí vamos conversar com essa instância maior para ver qual vai ser a penalidade, a aplicação dessas.
Deus não tem nada maior do que ele. Mas quando ele entra em aliança, na Idade Média eles já notavam isso, ele se amarra conosco, por causa da sua fidelidade aos seus próprios conceitos, às suas próprias promessas. Se ele diz que vai fazê-lo, ele se compromete em fazê-lo. Então esse é um conceito interessante que vai ser trabalhado depois no período da Reforma e pós-Reforma. Tá? Essa ideia de Deus não tem obrigação de prometer nada a você, mas se ele promete, então ele se faz cumprir. Ele se faz cumprir, ele está amarrado com você a fazê-lo. A maravilha, eu vou colocar aqui no desenvolvimento da aliança, do conceito de aliança, é entender que Deus faz isso. Ele não precisava fazê-lo, mas por ele ter entrado, então ele se compromete em cumprir. Na Reforma um pouquinho. Zwinglio, ele trabalhou a unidade dos testamentos como base do batismo infantil. Zwinglio começa a desenvolver o conceito de pacto em oposição aos anabatistas. Lembra, Zwinglio vem de uma tradição, é bom a gente lembrar que naquela época o comum era batizar crianças, né? O que os anabatistas estavam propondo era incomum, tanto para católicos romanos, quanto para esses que depois viriam a ser os pais da Reforma. Tá? Isso vale para Martinho Lutero, isso vale para Calvino, para Zwinglio e Companhia Limitada. Então, como os anabatistas estavam propondo a ideia de que não se batizava crianças, um dos argumentos do Zwinglio em resposta a eles é dizer assim: não podemos entender os dois testamentos de maneira dicotômica. O Zwinglio vai pegar o conceito de aliança e dizer assim: aliança une a Escritura. Aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento não pode não ter validade para o Novo Testamento. Então, para Zwinglio, essa unidade é o que lhe dava a base para ele falar de batismo. Porque não é segredo que no Novo Testamento não existem explicitações de batismo infantil. E de que quando um reformado fala de pedobatismo, ele se refere a bastante coisa do Antigo Testamento em conexão com ele. Ele entende que o Novo não rompeu, mas ele tem que voltar para o Antigo Testamento, não tem dúvida. E Zwinglio diz, olha, não há problema com isso. Zwinglio achava que a Escritura tinha que ser vista de maneira a ter unidade, a ter essa continuidade. Bullinger, que foi o sucessor dele, lembra que Zwinglio morreu cedo, morreu em contexto de guerra e tal, no começo da Reforma ainda. Bullinger foi quem realmente fez o trabalho em Zurique e ficou muito mais tempo em Zurique como líder da igreja naquela região. E ele é o primeiro, até onde nós sabemos, o primeiro a escrever um tratado inteiro sobre pacto. Ele faz uma exposição de Gênesis 17. Né? E aí, Gênesis 17, ele coloca algumas coisas, dentre elas, isso que eu coloquei, que é meio que a estrutura do tratado dele. Ele fala que Gênesis 17 contém cada aspecto de um pacto. E eu vou falar disso daqui a pouco, mas é legal a gente já adiantar isso. Olha só, para Bullinger, quando a Escritura fala de aliança, você tem que entender 4 coisas. Aliança implica em partes, uma aliança sempre tem 2 partes, pelo menos, pode ter mais, mas pelo menos 2 partes. No caso de Gênesis 17, Deus e os descendentes de Abraão, não só Abraão, Abraão e a sua descendência. Para Bullinger, essas são as 2 partes. As condições, de um lado ser o Deus dos descendentes de Abraão, de outro andar corretamente diante do Senhor. Lembra que Deus se apresenta a Abraão e fala assim, anda na minha presença e ser perfeito, lá em Gênesis 17, 1. E aí Deus pede, o que Bullinger está enfatizando aqui é que Deus, quando faz aliança conosco, e eu trato disso daqui a pouco melhor, tem um aspecto condicional e um incondicional. Não é verdade que Deus chega pra gente e fala assim, eu vou ser o seu Deus, não se preocupe, não precisa fazer nada. É e não é verdade. É em que sentido? No sentido, é verdade de que você não precisa fazer nada porque não é nada meritório que você possa fazer. Mas a Escritura nunca esconde o desejo dela de que nós respondamos às promessas de Deus com fé, respondamos aos mandamentos de Deus com arrependimento, por falhar em cumprir a lei do Senhor e os propósitos de Deus e as ordenanças de Deus. Esse é um entendimento que muitos reformadores vão ter, de que tem um aspecto condicional e um incondicional. Tá? E o condicional aqui no caso de Gênesis 17 é que Deus queria que Abraão confiasse nele. Anda na minha presença, ser perfeito. Não é perfeito sem pecado, mas é assim, confia em mim. E lembra que a gente vai ver Abraão amadurecendo mesmo? Ele ainda luta, né? Gênesis 15 ele está lutando porque ele não confia, Deus, não tem descendente.
Gênesis 17, Deus vem e institui a circuncisão, melhor dizendo. Aí ainda 20, 21, está lutando, porque no 18 ele falou da criança, daqui a um ano, Sara ri, Abraão também não mostra lá muito confiante. Mas em Gênesis 22 você vê um Abraão tão confiante que Hebreus fala que Deus não podia quebrar a promessa. Em Hebreus diz que Abraão confiava a tal ponto que Deus podia ressuscitar aquela criança. Então ele vai confiando que a promessa de Deus não pode ser quebrada. Então ele tem essa convicção. Tá? A duração, no caso, para sempre, porque lá o Gênesis 17 fala que essa promessa seria para sempre. Tá? E a cerimônia. Interessante, porque normalmente a aliança, no contexto do Antigo Testamento, isso é muito claro. Até no Novo, Jesus institui uma nova cerimônia, que é o que a gente chama de ceia, Santa Ceia. Né? Sempre tem uma cerimônia, e no caso lá, claramente, derramamento de sangue. Esse aspecto que o Buller está levantando é muito interessante, porque vários teólogos da aliança vão mostrar que no decorrer do Antigo Testamento, o pecado do povo apontava para a necessidade de punição, de morte. Então sangue é um elemento chave. Tanto é chave que isso volta no Novo Testamento, quando Jesus usa o vinho para fazer ligação. Esse é o meu sangue, cálice da nova aliança. Tá? Então são alguns elementos aí do Bullinger. E por último, da Reforma, menciona Calvino. Calvino trata do pacto com Abraão como incondicional na promessa do Redentor, mas também contendo um aspecto bilateral e condicional. É aquilo que eu expliquei há pouco. Deus promete um Redentor. Deus faz isso desde Gênesis 3,15. Descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa contínua do Redentor nunca é condicional. É interessante isso. Nunca é condicionada a nada. Deus não fala assim, ó, se vocês forem fiéis, eu vou mandar um mediador, um redentor. Deus nunca fez isso. Deus sempre prometeu incondicionalmente que viria um redentor. Tanto é que todas as figuras do Antigo Testamento apontavam para Cristo, a figura-chave, né? Apontavam para Cristo, mas só de maneira assim, anuviada. Você vê um Moisés que, no certo sentido, é um profeta semelhante a como Cristo vai ser. Lembra que Moisés tinha um diferencial? Os outros profetas, sonhos, visões, mas ele via Deus face a face. E ele fala lá em Deuteronômio 18, vai virar um outro profeta semelhante a mim. Só que Moisés é figura pecaminosa, portanto, antecipando, mas de maneira falha, esse Cristo que viria. Então a promessa do Redentor é incondicional. Mas Deus sempre pediu que o povo se confiasse no Senhor, cresce no Senhor, se arrependesse dos seus pecados, se voltasse para Deus pedindo misericórdia, perdão. Esse é um aspecto de condição. Então quando eu falar condicional, não pense que é meritório, tá? Nenhum teólogo que lida com aliança dentro do contexto reformado, inclusive, talvez para surpresa de alguns de vocês, não sei se vocês sabem disso, no século XVII, não poucos teólogos batistas escreveram sobre a aliança. Eu tive o privilégio de ter um aluno de igreja batista que fez um trabalho só sobre teólogos batistas escrevendo sobre a aliança. Então esses conceitos aqui não são próprios só de uma tradição presbiteriana ou de igrejas reformadas, da Holanda, não. Inclusive, aqueles que estavam dentro da igreja batista estavam entendendo esse elemento de incondicionalidade, condicionalidade, não meritória, mas de que Deus espera a resposta do seu povo, sempre. Fé, arrependimento. É isso que Jesus veio pregar. Fé, arrependimento. Tá? Calvino também defende a unidade da história da salvação e lista as diferenças entre os dois testamentos. Diferenças essas meramente administrativas e não de substância. Então esse é um ponto que vai marcar a teologia da aliança, que é, os testamentos são diferentes? Claro que são. Essencialmente, não podem ser, Calvino diria. Eles são essencialmente a mesma promessa de salvação de Deus. Só que tem elementos diferentes? Sim. Por isso que fala-se de diferentes administrações. Muitas sombras do Antigo Testamento não vão ser perpetuadas no Novo. Lembra a figura de sombra, de tipo, antítipo? É muito comum e todo mundo está entendendo que o Novo muda e descarta certas coisas, sem dúvida. Mas, essencialmente, mesma incondicionalidade, em termos de salvação, a mesma condição de respondermos em fé e arrependimento. Os reformadores diriam sim, claro, mesmas coisas continuam no Novo Testamento, na percepção de Calvino. Tá?
Então, para fechar a história, rápida, o amadurecimento da teologia da aliança surgiu com os reformados do período da pós-reforma. E aqui reformados eu estou falando de linha teológica, não pense só em denominação, igreja e tal. Gente de contexto congregacional, gente de eclesiologia presbiteriana, de eclesiologia episcopal, gente dentro da igreja da Inglaterra, que era a igreja anglicana, gente de origem batista, gente de teologia presbiteriana, de eclesiologia presbiteriana, quer dizer, contextos diferentes, mas que tinham em comum esse conceito de aliança, como algo que amarra as escrituras, que faz a gente entender as escrituras de uma maneira unificada. Tá? Então isso é comum no século XVII. Eu já tive chance de dar um curso inteiro no Jumper só sobre teologia da aliança na pós-reforma. Tem muita coisa. Então eu não vou ousar entrar em detalhes. Eu só peguei uma amostra. Então a Confissão de Fé de Westminster é uma amostra de alguns desses conceitos chaves. Por isso que eu quero passar agora o resto do nosso tempo antes do intervalo falando da Confissão de Fé de Westminster. Alves já ouviu algumas das coisas que eu vou dizer aqui, Alves. Então você vai ter que ouvir de novo. Tá? Até aqui, alguma pergunta? Porque eu vou passar para a próxima parte. Sim. A conexão de Irineu de Leão com a questão da aliança é em termos de manutenção da unidade. Não, é mais... Havendo ali o primeiro Adão, o segundo Adão, essa concepção de unidade presente na teologia da recapitulação? Tem elemento de unidade, mas o que eu diria que é principal é entender que Cristo está... esse é o elemento de unidade, talvez, que você esteja enfatizando, não para fazer algo totalmente diferente e descartar, ou, para usar uma palavra que é comum no dispensacionalismo, a gente conversa sobre isso depois, a ideia de suspender a promessas veterotestamentárias. Para a gente, como Irineu de Leão, Cristo vem cumprir o que Adão e todos os seus descendentes não conseguiram cumprir. Então Cristo é a resposta de tudo aquilo que o Antigo Testamento mostra fracasso após fracasso. Inclusive, olha só, gente depois de Irineu de Leão que vai trabalhar em cima do conceito dele, vai dizer assim, realmente, você olha para Gênesis, olha para a família de Gênesis, né, os pecados da família de Gênesis. Depois você vai para Êxodo, o povo entrar na terra, logo começa a ter seus problemas. Juízes é um fracasso. Aí depois a instituição da monarquia. Os primeiros reis parece que começam um pouquinho melhor, tem as glórias de Davi, Salomão e tal, mas até eles tropeçam, e depois de Salomão é derrocada. Porque o reino do norte abandona o Senhor de vez, e o reino do sul tem seus vai e volta, né? Os seus reis bons, seus reis maus, reis retos, mas rumo ao pecado. Aí tem cativeiro babilônico sobre o reino do sul. Aí, finalmente, agora o povo vai aprender a lição. Volta para a terra, começa a reconstruir, só que Malaquias, 100 anos depois, já começa a dizer, o povo tem abandonado de novo. Quer dizer, como é que o teólogo reformado, e no caso, antes até de aspecto reformado, como é que ele via? Ele via assim, o Antigo Testamento é um exemplo do povo de Deus que não consegue permanecer fiel ao Senhor e em pecado. Adão vem fazer o que o homem não conseguiu. Então, a unidade sim, mas em dois grandes blocos. Você está em Adão ou você está em Cristo. Cristo vem realizar o que Adão não conseguiu. Essa ideia de cabeça é muito forte. Por isso que eu falei de recapitulação. Tá bom? Alguma outra pergunta? Ok? Então vamos prosseguir. O tempo é precioso. Então, eu vou citar artigo por artigo. São 6 artigos da Confissão de Fé. Alguns eu faço separado, outros eu coloco juntos, para a gente ler o texto da Confissão de Fé e eu explicar um pouquinho o que o texto quer dizer. Tá? Então, vou pedir para um de vocês ler esse artigo primeiro do capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Ok. Então, o que esse primeiro artigo vai trabalhar é que Deus não tem a obrigação de entrar em aliança com homem nenhum. E que aliança não pode ser equiparado com relacionamento.
existem maneiras diferentes. Deus poderia relacionar conosco como criador e criatura e nunca ter feito uma aliança com promessa. Mas quando ele faz uma aliança, ele coloca a promessa. Mas a confissão de fé vai dizer, isso não é obrigatório. Embora a gente enxergue toda a Escritura, isso em toda a Escritura, Deus poderia não ter feito. Vai falar assim, ó, embora os homens como criaturas lhe devam obediência como seu Criador, você não cumpre porque você fez um trato com Deus. Você cumpre porque você é criatura e Ele é Criador. Deus é bondoso de anexar promessas a uma vida de fidelidade a Ele. É isso que a confissão de fé vai dizer. Tá? Então, por isso que chama de voluntária condescendência da parte de Deus. Deus condescende, Deus mostra bondade quando Ele permite que você obedeça e ainda ganhe promessas. Então, sabe quando nós que somos pais, que lidamos com os nossos filhos, e em determinado momento você julga que seja prudente dizer assim, filho, se você, vamos supor, passar esse ano, eu sei que esse ano está difícil para você, matemática, física, o que seja, mas se você passar, o papai vai te dar uma chance de você fazer um passeio com os seus amigos, com suas amigas, ou sei lá, alguma coisa assim. Passar de ano é obrigação. Você não precisaria fazer isso. Mas, por causa do tratamento caridoso, amável que você tem com seus filhos, em alguns momentos você diz, eu quero que ele perceba essa bondade. Lembra, Hebreus 11:6 fala assim que fé é não só a certeza de Deus existe, mas de que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, essa é a ideia que a confissão de fé vai trabalhar. Tá? Então, olha só, alguns aspectos aqui. Qualquer relacionamento pactual é condescendência da parte de Deus. E, portanto, já é expressão da graça divina. É interessante isso. Mesmo antes de haver pecado, porque a confissão de fé vai falar de pacto, de aliança, são termos sempre sinônimos, tá? Pra gente, termos sinônimos. Vai falar antes da queda, e vai haver de uma aliança de Deus com Adão, eu vou expor isso daqui a pouco, próximo slide. Mas já havia elemento de graça. Graça como? Poderíamos chamar isso de bondade, porque graça normalmente está ligada à ideia de pecado, mas de que Deus não precisava fazer isso. Ele bondosamente acrescenta promessas, tá? Afinal, qualquer pacto contém promessa e a iniciativa de Deus prometer-nos algo não é conquista nossa, mas parte de sua voluntária graça. Então, essa aqui é uma frase de um teólogo bíblico reformado, Gerhardus Voss. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Gerhardus Voss foi um excelente teólogo bíblico do final do século XIX, início do século XX, e ele tem alguns livros interessantes, e ele escreveu um artigo sobre história da teologia da aliança, e ele coloca uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala assim, como uma criatura, o homem está sujeito a Deus, e se Deus fosse servido não recompensar a guarda da lei com vida eterna, a exigência ainda estaria em vigor. Faze isto, ainda é válido, mesmo se não for seguido de e viverás. O que ele está se referindo aqui? Levítico 18:5. Onde vocês poderiam abrir, por favor? Eu vou explicar por que eu estou lendo esse texto. Porque esse texto vai ser citado por Paulo no Novo Testamento e vai ser trabalhado por Paulo em termos de resumo da promessa de Deus, da condição. Levítico 18:5. Se achou, pode ler. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Isso. Então, esses são os meus mandamentos. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Em outras palavras, seria, faze isto e viverás. Deus dá ordens, no caso aqui em Levítico, no texto de Levítico, Deus dá uma ordem, essa ordem tem que ser cumprida, mas Deus ainda bondosamente promete vida como resultado do cumprimento. Por que esse texto é chave? Porque ele é citado no Novo Testamento. Paulo fala dele em Gálatas 3, fala dele em Romanos 10, ele pinça esse texto de Levítico 18:5 e trabalha a salvação em Cristo Jesus baseado nesse texto, tá? Fazendo ligação com esse texto. Então o Gerhardus Voss está dizendo assim, Deus tem todo o direito de simplesmente dizer, faze isto, e não tem promessa. Mas Deus é bondoso a ponto de dizer, faze isto e viverás. Tá? Então essa é a recompensa divina. Tá? Aqui, agora nós vamos entrar num aspecto que é conhecido de pouca gente fora do contexto da aliança, e até quem está em igrejas que tem uma tradição reformada,
às vezes desconhecem isso que a gente chama de pacto das obras. Tá? Está na Confissão de Fé de Westminster. Ela trata assim. Outra pessoa, por favor, leia para a gente ter a diversidade de voz. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Isso. O que a Confissão de Fé vai entender? Agora, atenção, porque para muitos isso é uma exegese. Daqui a pouco eu vou mostrar a comprovação bíblica que esses teólogos achavam que tinham. Quando você olha para Gênesis 1 e 2, você não consegue inferir muita coisa do que acontecia e do relacionamento de Deus com o homem. Você tem a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, de comer dela certamente morrerás. E você tem uma árvore da vida, na qual não se fala muita coisa dela. Eu daqui a pouco vou explicar o que os teólogos reformados pensavam dela, mas você não tem muito, você não consegue inferir. Você já viu crente perguntando na igreja assim, como é que era, pastor, antes de haver pecado? E aí você tem que muitas vezes olhar o restante da escritura à medida que ela lança luz sobre aqueles primeiros 2 capítulos. Porque lá a descrição é muito sintética, muito resumida. Isso não é incomum. Por exemplo, Romanos 5 faz isso. Quando Paulo fala assim que pelo pecado de Adão, toda a humanidade passou a ser considerada pecadora. Né? Então, isso é uma explicação teológica do que não está muito claro em Gênesis 3. Então a Escritura faz isso constantemente, ela lança luz de trás para frente, ou do final para o começo. Então, muito desse conceito chamado de pacto das obras vai ser tirado de frases fora do que está lá em Gênesis 1 e 2. Tá? Então eu vou explicar como é que eles enxergam. Olha só os elementos do pacto. Lembra que eu citei aquela obra do Bullinger? Isso aqui é mais ou menos parecido com o que o Bullinger faz. Mas eu estou colocando que toda a aliança, e o pacto das obras não é diferente, ela tem alguns elementos. Todas as vezes que Deus faz aliança, ele tem as partes contratantes, sempre. Ele tem uma condição, ele tem uma promessa ou castigo, né? Deus trata assim com Israel constantemente. E ele tem um sacramento, alguma coisa que sela visivelmente aquela aliança. Essa é a ideia dos elementos-chave. Então vamos ver no caso do pacto das obras, que é esse pacto antes da queda. Como é que os teólogos reformados enxergavam isso? Primeiro, as partes contratantes não são partes iguais. Isto é, Deus não está em pé de igualdade com o ser humano. O soberano estabelece a aliança e estipula todo o contrato. É interessante isso. Deus não pergunta para Adão, dizendo assim, Adão, tá bom para você? Gostou? Alguma cláusula que você gostaria de acrescentar? Né? Alguma alteração, assim, estamos aqui para combinar, né? Deus não faz isso. Deus é advogado que é serpente, né? Não, nessa época ainda não era advogado, não. Depois que contratou, depois por causa do pecado. Mas Adão, ele é criatura. E o Criador é soberano. E o Criador então estipula. Deus nunca, em nenhum momento da história, pede ao seu povo que dê sugestão, ou tudo bem, vocês querem que mude, né? Deus é sempre soberano, então o soberano estabelece. Ele estipula as condições, as cláusulas dessa aliança, por assim dizer. Não temos participação nessa estipulação, mas somos chamados a assumir nosso papel. Isso não é difícil de enxergar nas Escrituras em geral. Deus colocando, povo meu, faça isto, né? É isso que Deus sempre exigiu. A condição. O texto da confissão que a gente acabou de ler fala que a condição para Adão era obediência perfeita e pessoal. Então agora vamos entrar num aspecto interessante. Por que essa obediência? Deus pede que haja uma obediência da parte de Adão, só que na época, por conta de não haver pecado, Deus não coloca outra pessoa para fazer no lugar de Adão. Adão tem responsabilidade pessoal de fazê-lo. Tanto é que a ideia de mediador permeia a Escritura a partir de Gênesis 3. Antes de Gênesis 3 não tem mediador. Em Gênesis 3 é introduzida a figura do filho da mulher, que mais tarde vai ser o descendente de Davi,
o nascido em Belém da Judéia, que Miqueias pré-anuncia. Todas as profecias messiânicas são desse mediador entre Deus e os homens, aquele que vai fazer o que o primeiro Adão não fez. Lembra o conceito de Irineu? Tá? Já aqui, Adão tem que pessoalmente obedecer. Adão e Eva, o primeiro casal, precisariam obedecer pessoalmente. Então, ele teria, ele mesmo de obedecer e teria de fazê-lo sem falhas. Adão não receberia a lei escrita, senão o mandamento em 2,17, mas a lei moral estava impressa no seu coração. Esse é um conceito que alguns reformados tratam, interessante. Você pode até achar meio forçado, mas eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Alguns teólogos da época da pós-reforma, durante esse período da confecção da Confissão de Fé de Westminster, eles diziam assim, olha, quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus não trouxe novidade. Deus só fez por escrito o que o ser humano já tinha impresso no seu coração. O ser humano, mesmo sem lei, não era capaz de obedecer à lei. Isso é Romanos 2. Os gentios, mesmo sem lei, cumprem a lei. Por que que existe no ser humano, mesmo após o pecado, essa habilidade de perceber que matar é errado? E de que dormir com a mulher de outro homem não é certo? Por que que essas coisas estão ali? Porque Deus imprimiu a sua lei no coração do homem. Tá? Em Romanos 2, esse conceito de que a lei foi impressa no coração. O que que os reformados falaram desde o princípio? De que Adão tinha a lei de Deus impressa ali. Deus não deu só uma lei para Adão. Não pode comer da árvore. Essa é a principal, porque essa constitui a aliança de Deus com ele. Mas que Adão sabia que não podia ter outro Deus que não o Senhor, de que ele tinha que gastar tempo em adoração ao Senhor, a ideia do princípio do quarto mandamento, né, de separar um dia, de gastar tempo para adorar o Senhor. Para os reformados dessa época, isso estava... Adão sabia disso, ele foi criado assim, foi criado santo. Se ele foi criado santo, então ele tinha que ter essa noção da lei de Deus. Deus deu uma lei específica porque ela constituía uma estipulação do pacto. Mas Adão sabia como ele devia se portar como o homem santo que ele era. Bem, só para você entender um pouco mais do contexto. Tá? Promessa e castigo. Agora que vem um aspecto mais interessante. O castigo era de morte no sentido mais inclusivo. Esse está bem claro. No dia em que comeres do fruto, certamente morrerás. Por que eu digo inclusivo? Muita gente diz assim, mas será que foi aplicado mesmo? Adão não morre. Mas a gente sabe que a Escritura fala da presença de doenças, enfermidades, lágrimas como decorrência disso. Então nós entendemos que houve impacto sobre o seu físico, ele começou a morrer. Sabe aquela ideia de médico diz assim que a gente começa a morrer desde cedo? A ideia de envelhecimento, né? Ele começou a morrer, ele teve separação de Deus, agora ele precisa, lembra que ele tem que se cobrir? Ele tanto entende que tem que se cobrir que ele faz a roupa dele. Deus falou, nada disso. Você não pode fazer a sua roupa. Quem faz a sua roupa sou eu. Deus derrama sangue e faz a roupa para Adão e Eva a partir da pele de animal. Pré-anunciando pela primeira vez que só se apresenta diante do Santo Deus quem teve um substituto. É o primeiro anúncio de um substituto. Está lá em Gênesis 3:21. Quando há um derramamento de sangue e eles são vestidos de pele de animais. Então, o castigo era inclusivo, morte física, espiritual e eterna. A execução não foi plenamente executada por causa da economia da graça. Quando Deus traz maldição lá em Gênesis 3, perceba como ela é repleta de graciosidade da parte de Deus. A gente costuma dizer que Deus amansou, mitigou o seu castigo. Vou dar um exemplo. No dia em que comeres do fruto, certamente morrerás. Então Deus falou que morte seria consequência da desobediência. Deus fala para Eva que ela teria as dores do parto multiplicada, mas Deus não impede que ela dê à luz outra vida. Deus preserva a possibilidade deles fecundarem e continuarem em vida, produzindo vida, para assim dizer. Né? Claro que tudo vem do Senhor, mas procriando. Deus fala para Adão que ele morreria, mas ele ainda consegue extrair sustento para a vida da terra. Maldita é a terra por tua causa, mas ele consegue, do suor do rosto, em meio a cardos e abrolhos, ele consegue extrair sustento. Então perceba que Deus não anulou vida totalmente. Aí é a graça de Deus.
É assim que os reformados entendiam o elemento de graça. Tá? Agora a promessa é aquilo que alguns têm mais dificuldade. A promessa para os reformados é uma coisa implícita. Implícita por quê? Porque parte do pressuposto, deixa eu explicar isso aqui melhor. Quando você expõe os 10 mandamentos, estou falando de vocês porque a maioria de vocês aqui é líder nas igrejas onde estão. Quando você expõe os 10 mandamentos, você já teve o cuidado de não passar a impressão de que Deus é um Deus negativo? É muito comum isso em expor os 10 mandamentos. Isto é, pregadores de contextos diferentes dizem assim, Deus não é um Deus só de não. O que está por detrás de um não terás outros deuses diante de mim? Está a ideia de que ao Senhor teu Deus adorarás. O que está por detrás do tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Está o santificado seja o teu nome. O que está por detrás do não matarás? Está a ideia de preservar a vida, de amor ao próximo, de cuidar dele. O que eu quero dizer com isso? O não dos 10 mandamentos não é restrito. Se a gente entender de maneira restrita, você cria na mente de muitos incrédulos a impressão de que ele segue os 10 mandamentos. Era o caso do jovem rico. Nunca matei, nunca roubei, não é assim que o brasileiro fala? Você está evangelizando alguém? Não, eu acho que eu não tiraria um 7 assim diante do Senhor. Porque não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca dormi com ninguém que não fosse minha esposa, depois do casamento, alguma coisa assim. Para ele dizer assim, estou cumprindo os mandamentos. Mas Jesus, quando ele vai interpretar os mandamentos, ele aprofunda muito mais e mostra que nós somos muito mais transgressores. Por quê? Não matar não é só não tirar a vida, é aquele que não promove boa reputação do seu irmão. Por isso que odiar o irmão é homicídio no Novo Testamento. Então, por que eu estou usando os 10 mandamentos? Quando os puritanos, por exemplo, que foram reformados nesse período, olhavam para os 10 mandamentos, eles entendiam que o não tinha implícito um sim. Sempre é assim. Sempre tem um implícito um sim. E isso não seria diferente de Gênesis 2,17. Deus não só disse, não coma do fruto. Deus implícito também está dizendo, se você me obedecer, você terá uma recompensa. Então essa ideia de recompensa, ela é implícita, não é explícita no texto. Mas ela parte do pressuposto. Quer ver? Uma perguntinha que eu faço para os meus alunos, que é uma pergunta interessante. Eu aprendi muito pensando sobre ela. Eu quero perguntar para vocês realmente pensarem sobre isso. Antes, Alves, você já ouviu essa pergunta, então você não pode falar, tá? Antes, talvez Marcos também já tenha ouvido. Antes do pecado, quando Adão era perfeito, foi criado perfeitamente santo, Adão tinha vida eterna? Em potencial. Em potencial. O que você quer dizer por isso? Não, ele não tinha vida eterna, porque ele não teve. Senão, se fosse eterno, não poderia perder. Ok. Agora, é importante essa sua colocação, porque a maioria das pessoas diriam, sim, tinha, Deus o criou em vida. Mas se era eterna, não poderia perdê-la. Né? Eterna, na Escritura, é algo que é imarcessível, imperdível, né? Não se corrompe, não se destrói. Pedro, quando ele fala da nossa herança em Cristo, ele não fala que é uma herança fantástica, mas cuidado aí, preserva bem, porque de repente você perde, né? Não é assim que o Novo Testamento apresenta. Então, quando nós temos em Cristo vida eterna, os reformados vão dizer assim, nós conseguimos ir, por causa de Cristo, claro, nós temos uma bênção superior ao que Adão tinha antes da queda, quando ele foi criado. Não é verdade que Adão estava assegurado para todo sempre com as delícias da comunhão com Deus. Ele estava sob prova. Tanto é que ele reprova nesse teste. Ele reprova. Então o conceito que os reformados vão falar de promessa é o seguinte. Tudo leva a entender que se Adão fosse obediente, Deus lhe daria garantia ou lhe asseguraria, no mínimo, alguns vão dizer isso, no mínimo, permanência no estado perfeito de comunhão com Deus para todo sempre. Mas outros vão dizer não, Deus tinha coisas superiores reservadas para Adão. Tá? Então, essa ideia de vida eterna é importante a gente conversar sobre ela. Eu acho boa a sua resposta, ela faz sentido para mim também. Adão não poderia ter vida eterna, porque senão a gente quebra com o conceito bíblico de vida eterna. Ele perdeu.
Biblicamente, essa vida eterna em Cristo não se perde. Tá? Alguns pais da igreja, no período inicial, eles diziam que Deus criou Adão com uma imortalidade condicional. Aham. Então ele foi criado nem com vida eterna, nem sem vida eterna. Aham. Isso dependeria do que ia acontecer depois. Ok. E em teologia reformada, às vezes a gente diz assim, Adão foi criado com vida natural perfeita. Com isso quer dizer comunhão com Deus. Lembra que vida, teologicamente, é comunhão com Deus, né? Estar unido a Deus. Perfeita, mas natural, isto é, não imperdível, não assegurada para todo sempre. E curioso, pastor Marcos, você tenha mencionado imortalidade, porque eu estava falando isso a alguns alunos no seminário de ensino essa semana. Imortalidade na Escritura não tem nada a ver com existência perene. Na Escritura, imortalidade é um conceito soteriológico. Por exemplo, olha que interessante. Lá em 2 Timóteo 1,10 fala que em Cristo, por causa do Evangelho, nós temos imortalidade. Está dizendo que imortalidade pertence àqueles que creem no Evangelho, não aos descrentes. Embora nós entendemos que os descrentes têm existência continuada, perene, quem crê em céu e inferno, quem crê em morte eterna, vida eterna, fala de existência perene, mas quando fala-se de vida eterna ou de imortalidade, é um conceito soteriológico. Olha que bonito, né? De ver que quem tem imortalidade é quem tem vida com Deus continuada, perene, para sempre. Sim. Mesmo porque eu acho difícil a ideia da imortalidade no Éden, porque se ele era imortal e a partir do pecado passou a ser mortal fisicamente, Deus teve que alterar a criação. E aí ele não descansou de toda a obra no sétimo Por isso dia. a ideia do condicionado. Não, então, mas essa condicionalidade ainda deveria prever uma possibilidade de uma vida natural que a não ser que eu negue que Deus parou de criar, ele parou de mexer na criação criativamente no sétimo dia, eu tenho que dizer que ele... Então eu acredito que havia mortalidade, ainda que em potencial, no Éden, e que isso não era ruim. Okay. Do que o homem se alimentava? Não era de animal. O primeiro animal morreu no pecado, mas e o primeiro vegetal? E o importante é a gente... claro que quando a gente trata de qualquer coisa pré-queda, lembra, a gente vai muito pro lado da elucubração, porque realmente são mais deduções a partir de princípios bíblicos. A gente não tem como fazer exegese e tirar 1001 coisas, né? O que precisa ser entendido é o seguinte: o pecado trouxe consequências sobre Adão. Eu não chamaria isso, Thomas, de nova criação de Deus. São os efeitos da quebra da lei. Deus colocou as coisas de um jeito que, se você segue a lei, seria bendito, mas Adão não seguiu. E aí o esquema já tem consequências. Na criação já tem as consequências colocadas dessa desobediência. E aí é isso que Deus havia passado para Adão. E a criação é boa. É boa, perfeita. É muito complicado lidar com o conceito de criação e imortalidade. É melhor você lidar com o estado de estado como uma pedra que está calçada e você tira e ela cai, do que realmente você criar o estado de imortalidade ou não mortalidade, porque o que Deus criou é bom. Então, a gente... Mas isso que você falou é potencialidade, é a mesma coisa. Então, Eu não estou vendo diferença da imortalidade condicional dos pais da igreja. Eu acho que é isso aí mesmo. Ó, se você desobedecer, esse pino sai. Eu não estou criando nada. Você desobedeceu, você chuta o pino. Desobedecer é chutar o pino que segura a pedra, o calço que segura a pedra. É um fluxograma. Se você escolher isso, vai pagar. o que é interessante, me chamou a atenção, quando você começou a falar, você usou uma palavrinha interessante, falou esperança. A gente vai discutir aqui como nós lidamos com a esperança. E aí existe essa dualidade, né? Porque em Adão a gente sente um mal-estar. Porque ainda que o pino esteja lá, ele pode sair. Em Cristo ele nunca vai sair, nem precisa. E aí que vem o aspecto bonito da ideia de recapitulação de Irineu, que é trabalhado pela teologia da aliança, que é assim: Cristo é o cabeça federal que vem cumprir tudo aquilo que o primeiro Adão não consegue cumprir. Só que Cristo não volta a
Bem, eu estou adiantando coisa, deixa eu... Segura esse que eu vou falar sobre isso exatamente no próximo slide. Tá? Você vai ter que voltar. Que isso é um aspecto muito bonito da obra de Cristo, exaltadora da obra redentora de Cristo. Tá? Só fechando aqui, sacramento, eles entendiam que a árvore da vida era um sacramento. Por exemplo, por que Deus impede que Adão e Eva tenham acesso à árvore da vida, colocando alguém de guarda na entrada do jardim? Eu já ouvi gente respondendo, eu vou resumir já a resposta que eu ouço muito por aí. Eu já vi gente dizendo assim, não, é porque Deus foi bondoso de não deixar com que o homem comesse do fruto e permanecesse para sempre no estado de pecado. Porque ele estava em pecado agora, se ele come do fruto da árvore da vida, ele permaneceria para sempre no estado de pecado. O problema é você falar de vida eterna como sendo existência continuada. Biblicamente, vida eterna não é existência continuada, é comunhão com Deus perene. Então, quando Deus impede o acesso à árvore da vida, é porque quem não está... vou usar uma linguagem do Novo Testamento, você vai entender. Quem não está em Cristo não participa da mesa do Senhor. Não pode participar da mesa do Senhor. Assim como Adão não tinha mediador e tinha desobedecido e quebrado o pacto, ele não tinha acesso ao sacramento que representava a vida, a comunhão com Deus. Então é assim que eles trabalham esse conceito de sacramento. Tá? Vamos falar rapidamente das bases bíblicas do Pacto das Obras. Então eu coloco aqui a narrativa primitiva, no caso, lá os primeiros 2 capítulos. Os elementos de uma aliança estão presentes na narrativa pré-lapsariana. Você encontra as partes, você encontra a condição, o castigo, a promessa, eu falei, é implícita e o sacramento está lá. Então você vê os elementos próprios de pacto ali. A promessa está implícita na alternativa da morte. Agora, você vai entender mais claramente com esse segundo ponto que a promessa não é só um chute no escuro. É porque outros textos da Escritura vão colocar esse conceito de promessa. Quer ver? Eu vou pedir para vocês me ajudarem a gente ler alguns textos da Escritura. Tá? E no segundo ponto, o propósito da lei. Vamos fazer assim? Vamos ler Romanos 7:10. A gente já leu Levítico 18:5. Vamos ler Lucas 10:28 e depois tem os 2 textos de Paulo, se der tempo eu leio, Romanos e Gálatas. Mas vou pedir para vocês me ajudarem. Romanos 7:10, Lucas 10, a gente vai ler de 25 a 28 e depois a gente escolhe um de Paulo, pode ser o de Romanos 10, sim. Vamos lá, Romanos 7:10. E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. Olha só, Paulo está descrevendo lá no capítulo 7, lembra o fato do pecado estar nos meus membros e me conduzir para longe de Deus, mas ele fala uma coisa preciosa, eu quero começar com isso. O mandamento que me era para a vida, acabou se me tornando para a morte. Paulo vai dizer no capítulo 8 que se tornou para a morte por causa da carne que estava enferma. Ele vai dizer 8 verso 3. Ele vai dizer por causa da enfermidade da carne. Mas não que o mandamento fosse ruim, o mandamento é bom. Mas o mandamento foi dado para a vida, para a comunhão com Deus. Tá? Então agora, olha, a gente já leu Levítico 18:5, então nós vamos pular esse. Vamos para Lucas 10. Esse texto eu acho preciosíssimo. Lucas 10, 25 a 28. Eu quero ler toda a passagem para ficar claro o que Jesus está dizendo. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você vê a lei? Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Olha só, essa é uma passagem fantástica. Se você entende, se você não, na minha concepção, se você não compreende o propósito da lei, parece que Jesus está sendo muito mal. Porque Jesus deixou ele sem salvação. Mas você tem que entender o que Jesus está falando do propósito da lei. Essa é a minha leitura do texto. Ele chega e fala assim: o que eu posso fazer? Lembra que fazer implica em eu realizar alguma coisa, obras, né? O que eu posso fazer? Jesus diz: como é que você entende a lei? Aí ele cita os 2 grandes mandamentos, que Jesus já tinha falado, fala deles.
Então ele não fala coisa ruim, ele fala coisa boa. Amarás o Senhor teu Deus, acima de tudo, próximo como a si mesmo. Jesus falou assim, certo, 10 na prova. Faz isso, você vai viver. A gente sabe que o problema é o faz isto, né? Faze isto e viverás. Mas Jesus está ensinando um princípio importante aqui. A ideia de que a lei me foi dada para a vida. Quando Deus deu lei, aqui para você entender a ligação com o pacto das obras. Quando Deus deu lei a Adão, era para que tivesse vida, não para que tivesse morte. Esse não é o propósito primeiro da lei. Tanto é que nós, agora que estamos livres da morte, continuamos a cumprir a lei, não para conquistar nada, mas para usufruir dessa comunhão com Deus. Nós obedecemos os mandamentos de Deus. Amar o Senhor teu Deus, do teu coração, o próximo como a si mesmo. O resumo da lei. Né? Então, aqui Jesus fala uma coisa preciosa. Jesus mostra que o propósito da lei era da vida. Agora, para fechar esse tópico, Romanos 10, 5, que eu vou pegar só um dos textos de Paulo. Tem 2 citações. São as 2 citações de Levítico 18 que eu falei para vocês. Tá? Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E Paulo está escrevendo num contexto de salvação. E ele vai mostrar, olha, Moisés escreveu e ele não vai negar isso. Quem cumprir a lei, viverá por ela. Então, meu primeiro ponto aqui, além da narrativa primitiva, é dizer o seguinte: os reformados vão olhar para o pacto antes da queda como sendo um local em que Deus colocou lei para que tivesse vida como resultado dela. Porque esse é o propósito da lei em toda a Escritura. Eu li só alguns dos textos, tem outros aqui. Ezequiel também fala disso, ó, faz isso e viverás, cumpre a lei e viverás. O propósito da lei sempre foi conceder e conduzir à vida. Repetindo, o conceito de Romanos 8, que é precioso, é lindo, o problema não é com a lei. A lei é boa, a lei é santa, Paulo vai dizer. O problema é a enfermidade da nossa carne. Por isso que o texto vai dizer assim, aquilo que me foi impossível à lei, por causa da enfermidade da carne, eu consegui em Cristo Jesus. Então a salvação em Cristo vai ser aquilo que nós não conseguimos em relação à lei de Deus. Nós não somos cumpridores da lei, somos transgressores dela. Pelo que, fazendo a leitura aqui, essas bases bíblicas conectadas com o pacto das obras, então, me corrija se estiver errado. Dentro do modelo da teologia do pacto, a lei mosaica, claro que é anacronismo falar lei mosaica para o pacto das obras, mas a lei moral, a lei moral consubstanciada em Moisés também, ela sempre existiu. Sempre existiu. Ela existia já antes da queda. Sim. E ela nunca deixou de existir. Agora, por que eu falei lei moral, não lei mosaica? Lembra que a lei mosaica é mais ampla do que a lei moral. Sim, isso todas as tradições concordam nisso. Mas o aspecto moral da lei mosaica, há os 10 mandamentos, os 10 mandamentos existiram já antes da queda. A ideia é de que Deus criou o homem com isso impresso no coração dele lá. E essa lei moral, ela nasce com o homem praticamente e ela perdura até o fim das épocas. Um exemplo disso não significa, isso aqui é o que os reformados diriam, não significa que isso bastaria. Se bastasse, Deus não daria lei escrita. Por causa do fato do pecado ter anuviado a consciência da lei no coração, é que Deus precisa explicitá-la externamente. Mas quando a Escritura fala assim, diz o insensato no seu coração, não a Deus, é porque o que grita no coração dele, além do que da criação, Romanos 1, além da criação, é de que Deus existe. Por isso que ele é insensato. Porque o que clama dentro e fora é de que tem que haver um ser maior do que ele. E que ele não se basta. Mesma coisa com princípios morais em relação ao próximo. Matar, adulterar, furtar. Então a contraprestação do pacto das obras, o mandamento imposto a Adão não estava restrito apenas àquela questão da árvore. Existiam mandamentos interiores nele, além desse mandamento de não comer o fruto.
Deixa eu dar exemplos disso. Deus não pede que ele guarde o jardim? Está implícito que Deus deu uma ordem de que ele tinha que guardar o jardim. Está em Gênesis 2,15. Então havia mais do que só a ordem de não comer. Ele tinha que guardar e preservar o jardim. Né? Deus deu outras ordens. Tem mandamentos no capítulo 1. Deus falou, multiplicai, sujeitai, dominai a terra. Mas eu vou mais longe. Os reformados têm a tendência de enxergar na quebra de Gênesis 2,17 a quebra desses princípios morais, dessa lei moral. Porque o Gênesis 2,17 é uma lei específica, ela não vale para nós hoje. Deus não fala para a gente, não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não existe mais. Ela não está mais fisicamente. Ela é uma lei que teve um momento que acabou. Mas só que ela representava o quê? Amor a Deus e amor ao próximo. Ela representava sujeição a Deus e tratativa. Vou dar exemplos que eu espero que esclareça. Na teologia reformada nós falamos constantemente de 3 mandatos. Mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Isto é, o homem tinha posturas com Deus, com o seu próximo e com a criação. Quando ele desobedece a Deus, ele está ouvindo uma serpente. Em primeiro lugar, ele está desobedecendo a Deus e está dando lugar a uma criatura, o lugar que deveria ser de Deus. Porque ele ouve uma criatura ao invés de ouvir a Deus. Então ele quebra o mandamento com Deus, ele não domina a criação. Lembra que a ordem era para dominar a criação, ele se sujeita a ela. E mais, ele não exerce papel de cabeça. Ele, o tempo todo, é o influenciado e conduzido ao pecado pela sua esposa. Então, é comum na teologia reformada a gente falar que não é que Adão só comeu uma fruta. Naquele ato estavam implícitos uma série de outras leis e mandamentos. Ele quebra relacionamento com Deus, ele quebra relacionamento com a sua esposa, ele quebra relacionamento com a criação. Então, a gente percebe que, vamos usar a seguinte palavra, Gênesis 2,17 é apenas emblemático de muita coisa que está por detrás. Eu espero ter sido claro nesse caminho. Sim. Em relação ao pecado da cobiça, em Romanos 7 diz que a cobiça a gente só sabe por causa da lei. Isso. Adão, então, sabia o que era cobiça, ele tinha isso impresso nele. Como é que se lida com esse texto que Paulo fala em Romanos 7 e a lei moral? Porque assim, a cobiça, perto de furtar e matar, ela, pelo que nós temos de entendimento, moralmente falando, ela está no mesmo nível. E ficaria um tanto estranho também não existir isso, né, impresso. Né? Sim, sim. É entendimento, pelo que eu sei, pelo que eu li, é entendimento dos reformados em geral, falar de que todos os 10 mandamentos estavam lá. Inclusive a ideia, o que Adão faz é exatamente cobiçar, ou a Eva, tá mais claro em relação a ela, né? Cobiçar aquele fruto e tornar... Lembra quando o texto de Gênesis 3:6 fala assim que me foi desejável a ideia de cobiça? Agora, você vai dizer assim, mas puxa, mas por que a lei revela a cobiça? Boa pergunta. Por que escolheu a cobiça? Eu vou dizer o que eu acho, só uma possível interpretação, o que eu acho, não vou dizer que eu li, ouvi isso em vários lugares. Meu entendimento é que por causa do obscurecimento decorrente do pecado, o homem natural não consegue perceber coisas internas como sendo pecaminosas. Pergunta para alguém se ele acha que pensar impuramente sobre uma pessoa sem Deus, pensar de forma impura sobre uma mulher que passou, ele considera isso tão ruim assim. É capaz de, por causa do contexto católico evangélico que ele possivelmente tenha, ele vai dizer, ninguém é perfeito. Agora, ele de repente é uma pessoa decente o suficiente para dizer assim, não, mas eu nunca dormiria com uma mulher que não é minha esposa. Percebe que quando Jesus aplica a lei para, inclusive, nossas intenções, ele está pegando o não cobiçarás e aplicando ele para outras áreas da vida. A ideia é que o 10º mandamento, ele mostra uma coisa que, se não fosse a revelação de Deus, o homem pecaminoso nunca entenderia. Um homem pecador nunca entenderia. Que pecado não é só nossas atitudes externas, inclusive nossas motivações.
Então o 10º mandamento mexe nas motivações e revela um lado muito mais profundo da lei. Foi compreendido pelos judeus em geral? Não, porque eles viviam de mandamentos externos. E Jesus confronta isso. Vai dizer, não, vocês falam que o que é impuro é lavar, tem que lavar a mão, isso e aquilo. Ele falou, não, impuro é o que sai do coração. Aí ele começa a descrever, do coração procedem maus desígnios, prostituição, lascívia, tal. Então, o meu entendimento é que aquilo Paulo está falando como um pecador. Eu não sei que não cobiçarás é pecaminoso, a não ser que a lei me diga. A lei revela isso. Porque lembra que Paulo vai dizer assim, que a lei avultou o meu pecado? A lei vai trazer para... Eu não sabia que era pecado, eu achava que normal, todo mundo tem. O que a lei vai fazer? Ela vai aflorar. E ele pega o mandamento mais menosprezado, que é aquele que trata só de motivações. Cobiça não tem a ver com coisa que você faz, tem a ver com o que move você a furtar, a ter outra mulher, a matar alguém. Cobiça é a motivação por detrás dos atos externos, entendeu? Então eu acho que Paulo está explicando ali que a lei de Deus ela revela muito mais do que a gente percebe, por causa desse entendimento obscurecido. É isso que eu não diria que, puxa, Adão, coitado Adão, sabia os 9, mas o 10º ele não tinha ideia. Por isso que ele caiu na cobiça na hora que ele desejou o fruto. Eu não vejo isso como cabível, entendeu? Eu entendo que... eu não quero, assim, ficar demais preso ao que Adão tinha ou não tinha, sabe? Porque aí é entrar demais em coisas que vão além das Escrituras. Mas o ponto é dizer, Paulo está enfatizando em Romanos 7, cobiça, porque homens obscurecidos de entendimento dificilmente reconhecem motivações como pecaminosas. E é a lei que mostra isso, é a lei de Deus. Ela evidencia o pecado. Tá? Fala. Então, pelo pleno conhecimento que ele tinha das leis morais, porque ele foi criado em imagem e semelhança, ele era indesculpável de qualquer coisa. Sim. Ele estava inculcado no coração, sem ser expresso. Mas, além disso, lembra que Deus havia deixado a lei muito clara para ele, não coma da árvore, não coma do fruto da árvore. Então, ele era indesculpável, tornou-se indesculpável, e por isso que vem o castigo sobre ele. Tá? Sim. A teologia do pacto faz diferença entre lei moral e lei cerimonial ou algum outro tipo de lei? Faz. Isso não é próprio só da teologia do pacto. Veja, eu sei que pelo menos, pode ser muito mais atrás, o pastor Marcos, que conhece bastante patrística, pode me ajudar. Pelo menos desde Tomás de Aquino, essa distinção é claríssima, de falar de lei moral, lei cerimonial, lei civil ou judicial. Essa é uma distinção clássica do cristianismo, não é própria só de evangélico, nem própria só de reformado. É mais ampla ainda. Desde Tomás de Aquino, isso já veio, os reformadores trabalham com isso naturalmente, e posteriormente a tradição reformada continua a falar disso. Para dizer o seguinte, quando o povo de Deus no Antigo Testamento obedecia a lei, eles distinguiam, não, isso aqui é menos importante, isso aqui é cerimônia. Não, era lei mosaica, tudo era lei. Mas que certas coisas eram apenas sombra, eram aplicações para o dia a dia de princípios eternos, que é essa lei moral. Então essa lei moral, para o reformado, ela sempre existiu e sempre vai existir. Vou dar um exemplo disso. É importante a sua pergunta, porque eu já conversei, inclusive, com dispensacionalistas sobre isso. Que eu falava assim, o Novo Testamento fala de lei. A lei conduziu ao pecado, lei. Não está falando ali necessariamente de lei cerimonial, a não ser que fosse o contexto judaico, né? E nem de lei judicial, de você ter que construir o parapeito da sua casa assim, senão você vai ser punido. Não é nada disso. É falar das verdades resumidas, por exemplo, nos 10 mandamentos. Como é que Jesus... Olha só, a história do jovem rico. Como é que Jesus aplica a lei? Fantástico. Cumpre a lei. Ele fala, desde a minha juventude. Jesus falou, então só falta uma coisa. A impressão que dá é que você já cumpriu os 10. Então se você cumpriu o 11º, Jesus vai mostrar para ele que ele não cumpriu nenhum dos 10. Porque ele fala, vai, vende tudo que tem aos pobres, depois vem e segue. O que Jesus está falando? Ele está falando de amor ao próximo e amor a Deus. Não cumpriu nem o primeiro. Ele não cumpria os 2 grandes mandamentos, que são o resumo dos 10. Lembra que na tradição cristã a gente divide as 2 tábuas? As tábuas que dizem respeito aos mandamentos relacionados a Deus e relacionados ao próximo? Jesus aplica a lei numa área que ele tinha dificuldade e ele percebe que ele não era cumpridor. Ele sai triste, mas não desejoso de cumprir a lei. Ele não pode, e nem era cumpridor assim. Jesus desafia ele na área do seu... Agora, Jesus faz isso em outras ocasiões.
inclusive que redunda em bênção. É o caso da mulher samaritana. Ela quer dar água, parece que está pronta para entregar sua vida a Jesus, como a gente diria em linguagem evangélica, né? Jesus fala, tá bom, então só chama seu marido, né? Ele mexe em outra área, que era o problema dela. Ele está usando a lei. Ele está ferindo com a lei para que ela busque a água viva, para que ela busque a salvação em Cristo. Então ele aplica a lei. Por isso que Paulo fala, a lei mostrou o meu pecado. E eu era um fariseu, gente. Ele dizendo assim, né? Eu era um homem que me achava cumpridor da lei. Me achava. Só que quando a lei fala da cobiça, aí eu vi, e Deus começou a mostrar isso para mim, eu falei, gente, eu não era cumpridor da lei de jeito nenhum. Porque a lei, ela revela a nossa sujeira pós-queda. Então, o reformado vai dizer, lei moral continua em vigor, e Deus usa a lei moral para nos levar, por exemplo, por obra do Espírito, sem dúvida, ao arrependimento. Quando é que a gente tem ciência de convicção que o Espírito nos concede? Quando a lei moral ela é trabalhada no nosso coração. É o que aconteceu com a mulher samaritana. Venham e vejam aquele que tem dito todas as coisas ao meu respeito. Por que ela diz isso? Ninguém escancara a sua vida suja numa cidadezinha pequena se ela não se sentiu perdoada. Entendeu? Ela se sentiu perdoada. Ela se sentiu, sentiu que a sua sede tinha sido saciada. É por isso que ela vai lá e conta. Ela era a mulher que já tinha sido 5 maridos e o 6º não era dela. A fama não devia ser muito boa. Mas ela revela ela fala de Jesus como quem já tinha tratado disso. Tá? E aí o final da história é, temos visto, não pelo que você falou, mas verdadeiramente ele é salvador do mundo. Ele salva os samaritanos também. Esse é o final da história. Essa vigência da lei moral, eu já ouvi algumas respostas, eu gostaria de saber a visão dominante do aliancismo. Né? A lei moral, ela está lá presente nos 10 mandamentos, especialmente, né? Especialmente nos 10 mandamentos. Uhum. E a visão aliancista entende que ela perdura, ela existe desde o Éden, na verdade não nasceu no Sinai, ela já existia desde o Éden e ela perdura. No entanto, existe nessa lei moral presente nos 10 mandamentos, existe a guarda do sábado. Como a teologia do pacto lida com a guarda do sábado? Perduram 9, mais um não, porque justamente está lá junto com a lei moral, a guarda do sábado. Então perduram 9, só um não perdura. Como se lida com isso dentro da teologia? Eu vou falar 2 coisas. A primeira é, na teologia reformada não perduram 9, perduram 10. A segunda coisa é melhor eu não entrar nesse assunto. Tá? Que aí a gente foge bastante. Tá bom? Eu acho que é bom a gente continuar, tá bom? Porque esse é um assunto bastante complexo, mas nós, só para fechar, nós não apreciamos pelo menos não é comum, apreciar o argumento de alguns evangélicos. Eu já vi, por exemplo, evangélicos rebaterem sabatistas, dizendo, não, pra gente evangélicos só 9. Reformados assim, peraí, para alguns evangélicos, mas para os reformados não. Tá? Inclusive gera um problema sério, no meu entendimento, falar de preservar 9. Porque aí você não pode considerar os 10 mandamentos totalmente lei moral. Porque no meu conceito lei moral perdura. Então, se lei moral caiu, não é eterna. O que impede das outras caírem? Se não era lei moral, então os 10 mandamentos não são só de lei moral. Eu já vi teólogo importante dizer, não, eu creio que o 4º mandamento não era lei moral. Eu tenho dificuldades com essa posição. De qualquer modo, perdura, de algum modo, isso, que a gente não vai tratar agora, isso, exatamente, mas perdura a guarda de um dia. Isso, exatamente. A ideia do dia do Senhor, sim. Tá? Quando você for explicar, da próxima vez, você pode colocar também em relação ao desrespeito à terra, o sabático da terra. Okay. Como vocês lidam com isso também? Tá bom, tá bom. Porque pode eu ser. Acho que seria interessante. São coisas morais contra a criação, e aí eu queria que você também... A gente pode conversar sobre isso. Uma dúvida que eu tenho. Ok. Vamos continuar aqui, eu vou tentar ser breve para a gente fazer o nosso intervalo, né? Que já foi, eu estou vendo aí. Vou tentar ir caminhando aqui. Paralelo entre Adão e Cristo e o contraste entre lei e evangelho. Veja, esse é o maior fundamento da doutrina. A ideia de representantes federais e o ensinamento de que o evangelho veio tornar possível o que fora impossível à lei.
A ideia, eu já estou trabalhando isso, é que Adão vem ser o novo, Cristo vem ser o novo Adão. Então, ao ser o novo Adão, significa que ele precisa passar pelo teste, ser obediente à lei e conquistador da promessa implícita nessa aliança. E por que os teólogos reformados falam nesses termos, nesses moldes? Porque a Escritura apresenta as duas cabeças federais, como a gente já falou, Romanos 5, 1 Coríntios 15, são os textos mais comuns, e fala dessa ideia de que o Evangelho faz o que a lei não conseguiu. Em que sentido? O que quer dizer que o Evangelho faz o que a lei não conseguiu? É porque o homem não consegue ser cumpridor da lei. Isso não valeu só para Adão, continua sendo válido hoje. Quando os homens tentam salvação pela lei, Paulo diz, impossível. Mas como é que é possível pelo Evangelho? Aí é que vem um aspecto da teologia da aliança que talvez seja interessante para vocês ouvirem. O Evangelho não é Deus passar uma borracha para os reformados em geral, para a teologia da aliança em geral. O Evangelho não é Deus passar uma borracha na dispensação da lei e dizer agora eu vou criar novas normas. Porque isso seria Deus mudar o jogo depois que começou, mudar as regras do jogo depois que começou. O que Deus faz é achar quem cumpra a lei, quem se sujeite à lei. Lembra que Gálatas 4 fala assim, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus Cristo é aquele que se sujeita à lei, porque como nosso representante, ele precisa conquistar o que nós não conseguimos. Então, veja só, esse aqui é um conceito, eu sei que é novo para alguns de vocês, então eu vou tentar explicar o mais claro possível. O Evangelho não é, repetindo, não é Deus dizendo assim, ó, esquece, não deu certo, vamos por outro caminho. O Evangelho é o contrário. A boa nova é dizer assim, eu achei quem consegue fazer o que eu exijo. Santidade perfeita. Eu tenho quem? E ele vai ser seu substituto. Nesse caso, a salvação não vem só da morte de Cristo no lugar do pecador, mas da obediência à lei e depois da morte. Porque é isso que é considerado um só ato de justiça? Exatamente. Até porque um só ato de justiça, na verdade, é uma controvérsia difícil, porque Romanos 5,18, que você citou, a melhor tradução, e eu olhei comentaristas bons, que não são necessariamente defensores da mesma linha que eu. A ideia, a melhor tradução do grego lá, não é um só ato de justiça, mas é o ato de justiça de um. Porque a perícope inteira está tratando de pessoas, não pessoas, é Cristo, Adão, Adão, Cristo, Adão, Cristo, Adão, Cristo. Então é o ato de justiça de um. Essa é a melhor tradução. E eu olhei comentaristas batistas, luteranos e de linhas diferentes que dizem, olha, no grego seria mais sadio a gente entender assim. E combina com a perícope. A perícope está contrastando duas pessoas, Adão e Cristo, tá? Então, o que eu estou tentando explicar é o seguinte, Deus não fala, vamos passar uma borracha, vamos começar do zero. O Evangelho é boa nova para você porque alguém teve que se sujeitar à lei. É boa nova porque não é você, mas alguém teve que sofrer a maldição da lei. Isso que constitui o Evangelho para o reformado. O Evangelho não é Deus começar uma nova e completamente desconectada dispensação. É Deus fazer alguém sofrer as consequências dos nossos pecados anteriormente cometidos. Né? Então, Cristo Jesus vem ser aquele que se coloca em nosso lugar para sofrer a maldição da lei. Não só isso, mas aquilo que o Thomas colocou, é comum entre teólogos da aliança falarem de que Cristo não só morreu por nós, a sua vida também foi substitutiva. E de onde é que a gente tira isso? Alguns textos aqui. Por exemplo, Romanos 5,19 fala assim, que pela sua obediência nós fomos justificados. Você pode dizer assim, puxa, mas obediência não poderia ser ir até a cruz? Acontece que a obediência ali raramente é aplicada a ideia de sofrer castigo, mas sim de cumprimento de preceito. Em Filipenses ele fala que foi até Até a morte. A sua obediência não foi só naquele ato, foi durante toda a sua vida. Foi durante toda a sua vida. E se foi durante toda a sua vida, então combina o fato dele não simplesmente vir aos 33 anos, descer e padecer. Ele tem que viver toda uma vida por quê? Olha que interessante.
ele não está no jardim, ele é levado para o deserto. Ele não confronta, mas ele confronta o mesmo inimigo e ele é aquele que vence o inimigo. Aqui eu estou emprestando de Irineu, tá? Irineu já fazia isso muito bem lá atrás. É verdade, os contrastes de que Cristo vem passar pelas mesmas provações. Ele é levado pelo Espírito ao deserto porque ele precisa passar pela provação e sair aprovado. Então ele é o obediente à lei. Ele é o Adão que o primeiro Adão não foi. Ele é o representante que o primeiro não conseguiu ser. Consequentemente, por que agora a gente recebe o Evangelho, a boa nova? A boa notícia, repetindo, é Deus falando assim, ó, tem quem cumpra. Tem quem cumpra. Tem quem resolve o castigo da lei que estava sobre você. Vós que outrora eres filhos da desobediência, filhos da ira, né? Que Efésios 2:3 fala. Filhos da ira, quer dizer, estavam debaixo da ira. Agora não mais. Nasceram debaixo da ira, por causa do pecado original. Mas agora não mais. Porque quem está em Cristo não está mais debaixo da condenação. Então, a gente costuma às vezes dizer, quando a gente fala de justificação, acho que Marcos lembra disso de nosso curso lá no Jumper, que a salvação é pela graça. Para você. Alguém pagou. Alguém pagou muito caro. É graça para você. Alguém pagou preço muito alto. E para ele foi através da lei. Foi com o custo da lei. A salvação. A boa nova não está em Deus mudar a forma de salvar. Está em Deus achar quem se submeta a isso. Tá? Então essa é a conexão de lei e evangelho que é muito frequente entre teólogos da aliança. Tá bom? E aqui tem muito texto, ó. Eu não tenho chance de ler com vocês, mas tem muito texto bíblico que é usado para isso. Principalmente Romanos e Gálatas, que trabalham isso abundantemente. Irineu fala da encarnação salvífica. Ele não fala só da morte salvífica. Fala da encarnação salvífica. Irineu é o novo santo padroeiro do Pastor Marcos. Eu vou levantar porque eu sei. Quando o destino funciona. Sabe o que eu descobri, Pastor Marcos? Eu descobri que na Idade Média eles desenvolveram isso de tal maneira, eu não tenho tempo de entrar nisso agora, eu escrevi isso na minha tese de doutorado. Eles entram de tal maneira nessa questão de Cristo, toda a sua vida, desde a sua encarnação até a sua ressurreição, como sendo substitutiva, que eles diziam que, isso na Idade Média já desenvolve esse conceito, de que quando Cristo foi concebido sem pecado, ele vem ser exatamente o oposto da nossa concepção. Nós somos concebidos em pecado, pois o nosso substituto é concebido sem pecado. Desde a sua concepção até o final, ele é o nosso substituto que inverte todas as consequências do pecado em nossa vida. Tanto é que, olha que interessante, se Jesus Cristo só pagasse a dívida do nosso pecado, mas não resolvesse o problema do pecado original, nós continuaríamos essencialmente pecadores. Então ele precisa resolver tanto o problema de penalidade, quanto o problema de culpa e de estar no nosso coração. Então esses paralelos são interessantes. Na Idade Média eu vi teólogos trabalhando com isso. E era muito interessante. E é bom que a gente aprenda com a história nesse aspecto, né? De valorizar toda a obra de Cristo, do início ao fim. Não há dúvidas de que cruz e ressurreição são o ponto ápice, o alto. A Escritura fala isso, não tenha dúvidas. E a gente continua a pregar isso. Mas os teólogos falavam da encarnação porque eles entendiam que já era o primeiro ato gracioso de Deus. Aquele que, nascido de mulher, nascido sob a lei, vencer o segundo Adão. Tá? Esse é o conceito. E eu até coloquei o último ponto, é o que mais recebe a atenção da Assembleia. Bem, eu falo bastante, então eu acho que é melhor a gente fazer o nosso intervalo e depois eu terminar e aquilo que eu temia aconteceu, né? Eu acho que a gente pode deixar aquela última parte para uma outra ocasião, se vocês acharem por bem, porque eu ainda nem terminei de expor Teologia da Aliança. Eu quero gastar o resto do tempo depois do nosso intervalo falando agora do pacto que recebe mais destaque nas Escrituras, que vai ser chamado de Pacto da Graça. Então agora eu só vou falar do Pacto da Graça depois do intervalo e expondo ainda a confissão de fé. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho, desculpe, reverendo. Vamos fazer um intervalinho reduzido.